Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu converso com Anne Camila. Anne, prazer. Prazer, Ricardo. Prazer estar aqui no seu programa. Feliz em estar aqui com você. Tem um tempo, né, que eu tentei. Tem um tempo que eu tentei me comunicar com você, mas o importante é que aqui estamos. O dia chegou, né? Torcer pro pessoal não fazer zoada aí, né? A gente está sempre nessa tensão. Anne, na verdade, a primeira coisa que eu gostaria de saber de você é sobre como é que está a sua situação profissional no basquete. Bom, hoje eu trabalho em escola particular, no Colégio Santana. Atualmente somente com basquete, né? Sim. Com basquete, na verdade, eu só estou lá. E aí eu também atuo em outras áreas, sem ser o basquete, em relação à educação física. E me diz uma coisa, como é que estão ou como é que foram as suas equipes nesses jogos aí da primavera? Tivemos algumas dificuldades, né? Mas diante da nossa realidade, fomos até onde conseguimos ir, né? Sempre a gente pode ser melhor, mas a gente chega lá. Você jogaram quantas categorias? Só joguei só o Sub-17, tanto no 3x3 com 3 equipes e o Sub-17, o 5 contra 5, uma equipe. E quais foram assim, os resultados das equipes? Chegamos nas quartas, né? No 5 contra 5. Pegamos o Salesiano. Sim. Né? E aí perdeu, voou, né? Já é eliminatório, né? É. E aí no 3x3 também fomos longe, fomos nos classificando. Mas chegou um limite que é muito cansativo, é exaustivo o 3x3. Sim. Que é o dia todo, né? Que você fica lá no ginásio. Envolve muito questão emocional do adolescente, né? E o físico também. Mas assim, conta pra gente aí, como é essa questão do seu trabalho? Lá tem uma escolinha de basquete, você trabalha com educação física, extensão basquete, ou como é que funciona? Veja, lá eu trabalho com escolinha e treinamento. Tô com a galerinha pequena aí, vai vir com fendas, vai vir dando resultado. Porque basquete é um trabalho de formiguinha, né? Exatamente. E basquete é um esporte muito complexo. Exatamente isso. Que exige uma perfeição de movimento, de fundamento, né? Que é muito difícil de ser trabalhado. Então, é um trabalho de formiguinha quando você começa com a base. E aí eu estava até conversando com meus alunos do Sub-17 que eu já pego vocês velhos, já com manias, né? E aí eu preciso moldar, eu tenho um time muito eclético, eu não trabalho com clube, eu trabalho com educação. Perfeito. Basquete, que é o que eu mais digo aos meus alunos. Eu sou educadora, eu não sou técnica agora. Eu sou educadora que trabalha com basquete. E aí eu ensino, trabalho muito essa questão do basquete de fundamento. Meu time, cada dia chega um novo que eu preciso moldar, que eu preciso ensinar. E aí meu time é bem diferenciado nessa questão, porque eu prego muito o fator da educação, sabe? E aí eu trago o basquete de uma maneira mais leve. Sim. Eu acho que o problema, né, da questão escolar, porque às vezes as pessoas não entendem. As pessoas confundem. Confundem. Você tem esses dois, eu vejo lá na aplicação, tem essas duas coisas, né? Você tem um fator educacional, que muitas vezes é muito mais importante do que o fator esportivo. No entanto, há uma cobrança, principalmente quando o teu time chega lá e toma uma porrada. Isso, exatamente. E hoje está muito confuso. Mas professora Anne, eu priorizo a educação e inserir o basquete, né? Que é a minha prioridade hoje. E assim, dá uma pincelada assim, só para a galera entender qual, na sua concepção sobretudo, qual a diferença básica entre o basquete puramente para competição e essa pegada mais educacional. Como é que você poderia definir para a gente? Então, Ricardo, quando a gente traz o basquete competição, a gente traz com uma exigência, uma cobrança maior do aluno. E os adolescentes hoje, eles têm uma mentalidade um pouco mais frágil do que a gente já aguentou, de pressão. Né? Eles têm essa fragilidade emocional, essa pressão. Sim. E principalmente quando são escolas que são escolas com meninos de clube, sim, que é a mesma pegada. Então, isso eles já chegam intimidados com isso. Sim. Mas eu sempre exponho para eles, converso bastante, que me chamam até de mãe, os meninos, né? Eu realmente sou uma mãezona para esses meninos que são umas figuras, né? Trabalhar com adolescente, eu adoro trabalhar. Sim.
E aí eu sempre trato, tentar amenizar, trazer responsabilidade, sabe? Para que não tenha tanta pressão, que não seja algo que prejudicial, tem que ser algo leve. Exato. Né? E é muito difícil você trabalhar com competição e trabalhar de forma leve, né? E achar esse equilíbrio é muito difícil, mas a gente vai moldando essa galerinha aí. É difícil realmente, né? Competição, dentro da minha área a gente tem algumas competições, né, linguística, digamos assim, e eu sempre falo para eles, não interessa o resultado, interessa que a gente foi lá e participou. Isso. Tem coisas mais importantes do que uma medalha no peito. Exatamente, agora sim, é para competir com dignidade, dando o seu melhor. Dando o seu melhor, não desejando o mal do próximo, muito pelo contrário. Exatamente. E eu prezo muito os meus alunos ao respeito, dentro e fora de quadra. Porque a competição, ela pode nos ensinar muito, né? E como ensina, Ricardo? E é muito importante a gente ter a competição na nossa vida, Claro. né? E aí o que a gente tem que trazer? Tirar o melhor disso. Isso. É respeitando o seu adversário, é sem chacota. Eu tive agora nos Jogos da Primavera, por exemplo, perdeu, voou, né, eliminatória. No primeiro jogo eu perdi e classificava o segundo melhor. E aí eu peguei um time do interior. Só que eu precisava de saldo. Sim. Então a gente deu de 86-1. Isso me incomoda, porque eu sei que o outro lado está constrangido. Isso. Sabe? E só que eu precisava de resultado. Quando eu tenho um time que, por exemplo, se eu não precisasse de pontuação para me classificar, eu teria manejado melhor, mas eu precisava de ponta, tanto que eu me classifiquei graças a essa pontuação. Sim. Porque eu sei como é estar do outro lado, a gente tem que se pôr no lugar do outro, né? Como é que esses jovens, os meninos que vieram do interior do Porto da Folha, né? Como é que eles estão lidando com isso? Porque não é bom perder, e perder de muito não é legal, né? Exatamente. Então eu tenho muito cuidado, eu tenho muito zelo em relação a isso, sabe? E também provavelmente seja um trabalho em construção. Sim. Né? O basquete não é como o futebol, né? Não. Que a gente tem uma cultura e não é que seja mais fácil ou mais difícil, mas a ideia de fundamento é totalmente diferente. É totalmente diferente. Né? Quando a gente está jogando mesmo, que tem uma gurizada que nunca jogou basquete, que vai jogar, eu fico meio assim receoso, porque pelo costume de futebol eles acham que a marcação é daquele jeito, então, para machucar daqui para ali, né? Eu tô com um aluno que veio do futebol do campo agora, que está encantado pelo basquete, mas ele já chega derrubando todo mundo, já dá cada palacada na tabela. Eu digo, calma, meu filho, calma, use freio, aqui não é um campo, né? Não é rugby, né? Não pode chegar assim, isso é falta no basquete, vamos com calma. O basquete é uma pegada diferenciada. Mas isso é legal mesmo. E eu acho que isso, né, quem está do outro lado, quem é professor, tem que ter essa postura de orientar. Olha, perdemos, mas tem uma coisa aí por trás. Sim. Tem um trabalho de construção. Vamos tirar algo de bom disso, né? Exatamente. Exatamente. O esporte escolar, nessa perspectiva, não é fácil. Não é fácil. Então, mas tem que ser nessa perspectiva. Mas de tem respeito, que ser, sim, de claro. zelo, né? De ensinar, de educar. É o nosso papel quanto educador, porque antes de tudo eu sou educadora. O meu juramento eu fiz para ser educadora. Eu tento dar o meu melhor o tempo todo. Perfeito. Mas você me disse aí que não trabalha só com basquete. Eu vi que você trabalha com vôlei, né? Com natação. Natação também? Professora Ana Camila é eclética, né? A área da educação física ela é extensa, né? Sim. E aí, depois da pandemia, me surgiu uma oportunidade, né? De dar aula. Eu só dava aula de treinamento de basquete. Sim. Eu não me via em sala de aula. Não me via dando aula, a teoria. E aí me surgiu essa oportunidade, esse desafio. Eu amo desafios, eu amo me desafiar. Eu digo, eu vou aceitar. Me encantei pela educação física escolar. E aí eu dou aula de educação física do primeiro ano fundamental até o ensino médio. Me encantei com a teoria e a prática mais ainda, né? E também atuo com a natação iniciação. Legal. Eu amo o que eu faço. O que é mais desafiador nesse... O que é mais desafiador é educar. Mais do que o esporte Independente em si. se eu estou dentro de quadra, na água, na sala de aula, o educar, seja onde for, é difícil. É um desafio. Todos os dias. Até porque é um choque de geração, né? Nossa geração é diferente muito diferente. Dos alunos. Né? E a gente tem que se modernizar, a gente tem que acompanhar essa modernização deles. Tem coisas que eles falam, o que é isso, meu amor? Não, tia, isso é isso, isso. Eu digo, vocês têm que me ensinar porque eu estou por fora, eu não sei nem o que é isso.
né? Porque se a gente não acompanha, a gente fica para trás, né? Claro. E a gente não tem o que discutir com eles. Exatamente isso, né? A gente tem que partir da realidade, mas ao mesmo tempo não permanecer apenas na realidade. Porque a gente tem muito esse discurso, a gente precisa partir da realidade do aluno, aí permanece nela. Não, não pode. Você parte da realidade, mas existe. Existe, mas há algo além disso. Exatamente. Eu acho que o processo educacional é esse. Exatamente. Tá vendo? Desafiador. Tá vendo? Você é tímida, você me disse que era tímida, tá fluindo, né? Tá falando da sua área, tá falando de educação. Quando é do que eu gosto, flui normalmente. Então, galera, a gente vai... Eita, peraí. Ultimamente eu tô assim, né? Mas quem tá nervoso tá parecendo que é você. É, porque eu tô dormindo. Você já passou por isso, já teve um bebê, sabe que a gente não dorme, eu tô dando aula, às vezes eu fico gaguejando. A galera, kkkk, eu digo, beleza, eu me vingo de vocês depois. Então, galera, fiquem aí que já já a gente volta um pouco mais aí de Anne. Então, galera, estamos aqui de volta com a Anne. Anne, eu queria saber aí sobre o basquete feminino, qual a sua visão? Você treina alguma equipe feminina nas escolas? Então, hoje, o meu maior público, vamos dizer, é o masculino. Sim. Por incrível que pareça, desde que eu comecei com basquete, atuava só com o feminino e eu tinha turma cheia de meninas, né? Então, hoje eu estou com poucas meninas, né? Comparado à quantidade de meninos que praticam basquete. Teve alguma competição feminina no... Teve, né, competição feminina? Teve agora o Jogo da Primavera, só que eu não acompanhei nenhum jogo feminino, só masculino. Só masculino, porque é o seu trabalho. A demanda é grande. Sim, imagino. Mas assim, como é que você enxerga o basquete feminino na época que você começou, comparando com o momento atual? Cara, eu fui atleta, né? Então, nós tínhamos... Eu acho que a luta ainda continua a mesma, de questão de quantidade de mulheres, de meninas que praticam basquete, né? Mas sempre dando shows, né? Mas, infelizmente, eu não tenho acompanhado as competições femininas no momento. Você foi atleta, já entrando um pouco na sua biografia como atleta, você jogou escolar, jogou time, como é que foi? Jogou na universidade? Conta aí pra gente. Então, eu comecei com basquete, eu tinha 12 anos, 12, 13 anos, através de um professor de educação física que achou que eu tinha habilidade para o basquete, me convidou para a aula de basquete. E meu professor foi José Costa, não sei se você já... Não conheço não. É uma lenda, pode convidar ele para o seu podcast, viu? Professor de Itabaiana, ele foi meu professor. E foi por causa dele, eu digo, a culpa é sua, que eu estou atuando hoje como professora de educação física, que eu tive Na verdade, eu não tive um professor, eu tive um mestre, né? Que, para mim, ele teve um papel muito importante na formação. E aí eu queria ser o que ele foi para mim, para os meus alunos, né? E aí meu professor foi José Costa, cara bravo, mas gente boa demais. Tenho muito orgulho de dizer que ele foi meu professor. E aí eu estudava no Colégio Salesiano, nós tínhamos as competições de Nordestão, né? Que é as escolas do Salesiano do Nordeste. E também joguei pela seleção sergipana há alguns anos. Probleminha no equipamento, mas tá tudo certo. Corta! Bota essa parte em preto e branco. Mas você chegou a ganhar algum campeonato aqui? Como é que foi? Ganhamos. A nossa disputa, a nossa briga era Salesiano e Arque. Eita! Com a professora Denise. Né? A professora Denise também pode chamar para o seu podcast, maravilhosa. Ela hoje é coordenadora do Arque diocesano, do Arque, né? Sim. E aí nós éramos rivais e amigas, né? E aí quando convidava para a seleção, juntava as meninas do Salesiano, e aí a gente esquecia essa rivalidade para representar o nosso estado. Bacana. Qual foi o momento assim para você mais legal, mais marcante assim? Nesses momentos assim no basquete, porque sempre fica alguma coisa, né? Uma recordação assim que nos marca, né? Ricardo, a minha vida é cheia de recordações através do basquete. Foi através do basquete que eu encontrei amizades que eu tenho até hoje. Eu tenho 5 amigas e essas 5 amigas vieram do basquete. São minha vida, essas minhas amigas, né? Que veio através do esporte, veio através da educação. E aí viajei.
Qual foi a pergunta mesmo? Você falou viajou, eu pensei que você disse Não, viajei. Recordações, Nossa, sobre as recordações. Pronto. Pode continuar. Pode. Depois você vai A gente tem duas... Ixi, eu viajei demais. Normal, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Deixar porque fica em preto e branco, porque fica legal, ou a gente pode cortar. Eu posso fazer as duas e você decide. Sobre essas recordações, você falou das suas amigas. E aí eu tenho recordações das viagens, né, representando o estado, das viagens do Nordestão, né. Inclusive, no meu último Nordestão, na terceira série do ensino médio, nós estávamos com um time reduzido. Eu saí com 5 faltas e ficaram 3, eu fui 4 e conseguimos ganhar do time de Salvador. Foi marcante demais esse jogo. Quem era o técnico na época? José Costa. José Costa. Foi uma medalha de bronze com sabor de ouro. Esse dia não sai da minha cabeça. Olha que legal. Faz parte da minha história, o basquete. A gente tem coisas assim que marcam assim, né, a vida da gente enquanto adolescente. E é uma delícia ter essa lembrança, né? Exato. E é por isso que eu digo assim, você não precisa necessariamente querer ser profissional. O esporte faz parte desse processo, né? Aquela questão que a gente estava falando do esporte e educação. Sim, exatamente. E eu vivi tudo isso. Graças a Deus, eu tive uma experiência maravilhosa do esporte. E aí você acha que, de fato, essas coisas foram capazes de moldar a mulher que você é e a professora que você é? Com certeza, Ricardo. Tudo que eu vivi, hoje eu sou, é pela minha história, pelo que eu vivi como um atleta, como um exemplo que eu tive de professor, de profissional, sabe? De respeito com meninas, com os meninos. Foi uma fase maravilhosa da minha vida que, se você queria voltar atrás, eu gostaria. Para reviver. Para reviver. Às vezes eu queria, claro que não existe isso, essa coisa de assistir muita ficção, né? De voltar no passado para me ver. Viver tudo de novo. Às vezes eu fico olhando, assistir, e eu vejo a garotada de fazia as mesmas besteiras. Não falo da parte que eu acho que falta de respeito, nada disso. Não. Mas eu fazia as mesmas coisas, né? A gente é tão bobo. Às vezes eu olho para os meus alunos, eu fico com inveja deles. Porque eles estão vivendo aquele momento que eu já vivi e eu digo, cara, vai passar e não vai voltar. Mas a gente não tem noção disso. Eu acho que a gente tem noção dessa coisa do... Não sei, a sensação que eu tenho é que a gente precisa passar pelos momentos para senti-lo verdadeiramente. Né? Parece que a nostalgia... Sei lá, eu tenho essa sensação, né? Sim. Eu digo, gente, isso era tão maravilhoso, mas na época não, era difícil. Eu lembro que eu saí de casa para estudar em Feira de Santana, saí novo, saí de casa acho que 19 anos, mais ou menos. Disse a meu pai, nunca mais eu volto, e nunca mais voltei. E era um aperto, não tinha isso, vivia de uma bolsa aqui, uma coisa ali. Cara, e a gente relembrando, eu e os amigos, assim, às vezes a gente se fala, eu digo, caramba, era legal, né? Mas a gente precisa desse distanciamento, né? É o famoso, a gente só dá valor quando perde, né? Mas a vida, como é passagem, a gente vai perdendo. Vai perdendo. E vai valorizando tudo que a gente viveu. E esse é o processo de amadurecimento, né? Às vezes eu digo pra galera, às vezes eu tô tão cansado, aí eu digo, hoje que preguiça de gravar, eu vou desmarcar. Aí você encontra a pessoa, começa a rir, começa a conhecer o outro, a trajetória do outro. Seja do menino mais novo aqui no X1, seja de vocês que já têm, né, mais vivência, eu acho isso maravilhoso. E contribui também para a minha formação, porque eu também sou professor, né? Isso mesmo. Mas assim, conta pra gente os desafios, assim, a gente conversou aqui antes um pouco, de ser técnica, né? De ser mulher nesse Exatamente. meio tão masculino. Vou ser logo direto, de ser mulher no meio tão masculino, né? Quando eu comecei a atuar no basquete, eu substituí um técnico, o Rogério, né? Que era a turma dele, ele assumiu a coordenação na época, foi quando ele me convidou para assumir o time que era dele, de time feminino, né? Que quando eu comecei a atuar, eu só atuava com o time feminino, eu não trabalhava com os meninos. E aí eu tive muito problema em quadra, muitos conflitos com outros técnicos, né? Porque não tinha... Denise, eu acho que foi uma que eu me lembro só tinha Denise de mulher na época que eu jogava. Eu imagino que naquela época, quanto deve ter sido difícil para ela, né? Você começou, que ano foi isso, mais ou menos? Eu, quando tinha 12 anos, eu acho que era 2000,
2000, 2001, por aí. E eu acho uma área muito difícil para a mulher atuar. E eu acho que eu e Marisa, hoje que atuamos, né, como, não sei se no interior tem, ou se veio até alguma, mas eu só conheço Marisa do CODAP, né? Isso, minha colega de trabalho. Maravilhosa, eu gosto muito dela. Olha, Marisa, você já foi convidada, viu? Não pode enrolar não, eu tentei fugir, mas não consegui. Você tá vendo? Olha, Marisa tem muito tempo. Como você é minha colega, eu ainda vou fazer o corte e te marcar. Tem tempo, viu, Marisa? Você tá me enrolando, tá? Não tem por onde fugir, Marisa, eu lhe garanto. Né? E aí é um meio muito difícil, sabe? Nós somos subestimadas. Entendi. Somos subestimadas. Mas a gente mostra pra que a gente veio. Mas você já teve algum problema com isso ou só aquela coisa que fica mais velada? Já tive. Uma pena. Mas eu acho que à medida que vocês forem mostrando resultado, né? Resultado e postura, né? Fundamental é a postura. É a postura. É se você colocar na situação. na situação e não baixar a cabeça. Exatamente. Seja para quem for. Exatamente. Em qualquer situação da nossa vida. Sim. Seja sim. tanto homem quanto mulher. Exatamente. Porque assim, a primeira postura tem que ser a tua postura. Exato. Né? Exatamente. Porque a postura do outro vai refletir muito como você se posta. Como você aceita. Como você né? aceita. E eu nunca aceitei. Mas é evidente. Né? E Você, aí... Você não achou sua formação no lixo, né? Exatamente. E no início foi muito difícil para mim. Muito difícil. Muito mesmo. Hoje, eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Mas eu acho que, no geral, o professor sempre... A gente está até conversando isso antes também, né? A falta de respeito está, primeiramente, no plano simbólico. Começa com a postura, às vezes, do aluno, de um pai... De colegas de trabalho. colegas de trabalho. Exato. Entendeu? E aí, quando descamba para uma violência física, a gente fica assustados, assim, olha o que aconteceu. É porque começa com a verbal. Exatamente. Principalmente quando nós estamos atuando em quadra. Né? E aí começa com o verbal. Infelizmente. Não, eu acho que nós, como educadores, né, principalmente porque quando a gente está atuando representando uma escola, uma instituição educadora, não deveria acontecer esse tipo de postura. Eu acho que para vocês talvez seja um pouco diferente, porque eu não acompanho tanto, estou acompanhando agora o basquete escolar, né? Mas acompanho mais o basquete adulto, né? Masculino, que é outra história, é outra viagem. Outra pegada. É outra pegada, já todo mundo. Eu dou sempre o exemplo, né? José Loese, que foi meu aluno lá. Essa história é engraçada, porque ele foi treinar lá com a gente no Bravos e ele foi meu aluno desde do sexto ano, né? E ele viu o Birajara me dando uma bronca e ele ficava assim olhando pra mim e olhando pro Birajara. Tipo, você não vai responder, eu digo... vai ficar calado. Vai ficar calado. Aí eu disse, calma. Só que a gente que já é da velha guarda, a gente entende que essa bronca, ela tem um porquê. E ali eu sou atleta, eu não sou professor. E você é atleta, então você baixa a cabeça, escute, porque o que ele está falando é para lhe ensinar. Exatamente. E foi o que eu disse para ele depois. Você está percebendo que aqui, embora eu seja mais velho, a gente dá muita risada com essas histórias, embora eu seja mais velho, aqui o Birajara é meu técnico. É uma coisa normal. Aqui a gente põe o ego para fora e entender que tem uma pessoa ali que é o treinador e uma pessoa séria. Né? E engraçado é que eu joguei no adulto também e Rogério era o técnico. E eu trabalhava também com o Rogério. Nós jogamos juntos na infância, então nos conhecemos desde crianças. E aí, quando o Rogério chamou, Vani, vamos, estamos com o adulto, eu digo, meu filho, eu já estou velho, meu joelho não aguenta. Eita! Eu digo, mas eu vou. E era muito estranho tomar bronca de Rogério. Era muito estranho. Mas eu sempre respeitei, porque não existe essa de discutir. Eu estou ali para servir como atleta, dar o meu melhor. E eu respeitava muito. Nunca que eu discuti. Não com o meu professor, quando eu era adolescente. Não imagino quando adulto. Que a gente já tem a noção da responsabilidade disso, né? É isso. Se pôr no lugar do professor também, né? E eu falo, pô, além de ter alunos meus aqui... então, esse é o momento de mostrar para ele. Você está vendo que é a postura que eu tenho, que eu quero que você tenha em sala de aula? E a gente é exemplo em todos os momentos da nossa vida. Né? Você, professor, você sabe. Se a gente está na rua, o aluno observa o que a gente está fazendo, qual é o comportamento que a gente tem. A gente não tem uma certa liberdade, não. Porque nós somos julgados o tempo todo. Ainda bem que eu faço um personagem de malucas, eles acham que eu sou doido. Eu já digo aos meus alunos, por favor, quando vocês me encontrarem na rua, não me chamem de tia. Eu não sou tia na rua. Por favor, eu sou jovem.
É uma menina maior do que eu, com cara de barra, me chamando de tia. Eu digo, não, por favor, me chame de Anne, de Camila, porque tem gente que me chama de Anne, de Camila. Eu digo, tia, por favor, não. Pô, tia, me lembra que eu também tô chegando, os cabelos estão brancos. Eu pinto de loiro para disfarçar o meu branco. Acho que eu vou pintar de loiro também. Você vai curtir a experiência, disfarça legal. Vou virar nova loira do Tchan. Vire. Dei a arma aí para Anderson Preto fazer comentário. Já vi que ele vai fazer corte. Mas, Anne, assim, em relação à sua atuação no basquete, assim, o que é que você mais gosta? No basquete, eu digo escolar. O que é que você mais gosta, assim? O que é mais divertido para você? É o treino? É a competição? Para mim, o que me emociona, que eu ainda me emociono, é quando eu vejo aquele aluno totalmente diferente quando ele entrou. Entendi, a transformação. Ai, né? eu me emociono. Seja em quadra no basquete, seja na piscina. Ah, legal. Cara, eu fico impressionada. Poxa, fui eu. Fui eu que fiz isso. Isso Bacana. tem meu dedinho. E isso me emociona até hoje. E uma coisa que eu tinha uma professora, que foi minha colega de trabalho. Era professora de natação e eu atuava como basquete nessa escola. E aí eu disse, Andréia, você, depois de mais de 30 anos, eu acho, você ainda sente aquele friozinho na barriga quando você vai para uma competição? Porque eu sinto até hoje, e eu fico nervosa. E eu digo, meu Deus, eu acho que eu sou normal. Eu disse, André, e aí, Camila, no dia que você não sentir mais nada, que esse frio na barriga passa, é porque não é mais importante para você. Uhum. E aí, essa frase eu levo para minha vida. E é o meu termômetro. A partir do momento que eu não senti mais isso, eu acho que essa minha fase já passou, mas por enquanto ainda não passou não, ainda mexe muito comigo. Eu me emociono muito, eu curto muito estar ali, sabe? Eu me arrepio, meus alunos jogando eu me arrepio, me emociono demais, sabe? Porque é muito legal você ver um aluno que não jogava nada, no fundamento, tá arrebentando em quadra. Cara, isso é fantástico. Não tem preço. E o que mais te estressa, assim, na hora do jogo ali? É uma bandeja errada, que você fica, ai meu Deus, eu falei. Fundamento que eu digo aos meus alunos do Sub-17. Bandeja Vocês de estão música. errando o fundamento do Sub-12. Aí eu berro, né? Porque eu não sou uma pessoa muito tranquila em quadra. Meus alunos... Mas apesar que eu sou uma nova mulher em 2024. Quem me conhecia antigamente vai notar essa diferença. O pessoal que me conhece das antigas aí vão em quadro, vocês vão perceber uma nova Anne. E aí, o que me tira do sério é erro bobo. Andada. Eita! Errar uma bandeja sozinha. Isso me mata. É tanto que eles nem olham mais pra mim quando eles cometem isso. Ó, é aluno de Anne, comente se Anne é uma técnica dura ou não, viu? Não, eu sou maravilhosa. Podem postar aí. Bem calminha. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Você me lembrou do meme que a gente tem um colega da gente que a gente faz um meme, já viu um meme que tem um pitbull, aí disse, eu não vou me estressar, 10 minutos depois tá pulando. É nessa pegada, Ricardo. Eu entro em quadra e digo, eu não vou falar, eu não vou gritar. Aí eu fico 1 minuto, aí vem uma cagada, né, deles, né, aquele erro que me mata, aí eu vou lá, né, que dá aquele grito em quadra, né. Eu foi mal, Camila, porque eu digo, não tem porquê, preste atenção. Aí eu já começo a me irritar. Aí pronto. Quando chegar no nível que minha irritação, que já não deu de que dar, quando eu me calar, eles já sabem. Quando eu me calo é quando eu estou no meu pior momento. Entendi. E aí eles dizem, por favor, Camila, eu preciso que você grite. Legal isso. Eles pedem pra eu gritar, você acredita? Acredito. Eu digo, não vou gritar. Não, Camila, o seu grito me faz eu melhorar. Eu digo, então tá. Então vamos lá que eu vou gritar. Muito legal, muito legal. Então, galera, ó, fiquem por aí que já tem mais, hein? Entre as mais experientes está a Anne Camila, treinadora da equipe infantil do Amadeus, que também foi campeã dos Jogos Escolares. Estou voltando ao tempo um pouquinho, sem um pouquinho de preparo, mas estamos aí para tentar levar a Copa do Nordeste adulta. Então, galera, voltamos aqui com a Anne. Anne, fala aí uma coisa interessante, marcante, assim, na sua trajetória com o basquete feminino. Então, Ricardo, na minha história com o basquete feminino teve uma situação, né, que eu tive uma aluna, que na verdade nós educadores nós somos desafiados o tempo todo. Sim.
E aí chegou uma menina para mim, Natália, com síndrome de Down. Mas ela foi pro basquete com problema de saúde, colesterol, que a mãe queria colocar no esporte, né, que fosse mais exigente, questão de aeróbica. E aí eu vi em Natália um talento, né, uma possibilidade que muitas vezes não é enxergada, não é vista. E aí eu investi nessa garotinha, Natália, e pela primeira vez, pelo menos na minha história de vida, né, eu nunca tinha visto, pelo menos aqui em Aracaju, ninguém com síndrome de Down. E aí eu consegui levar a Natália que participasse dos jogos da TV Sergipe, porque ela era novinha ainda, primavera ainda não tinha a idade dela. E aí foi um marco muito grande na minha vida, na minha trajetória profissional, sabe? E aí me emocionou muito, Natália, ela enquadra. E aí o ano passado, hoje a Natália é fotógrafa, já é uma adulta, uma mulher. E aí a mãe dela, junto com ela, foi fazer uma palestra na outra escola que eu trabalho, na Amadeus. E aí a mãe dela pegou o microfone e começou a falar desses momentos de Natália em quadra, né? E ela dizia assim que Anne brigava com as meninas, a mesma coisa que brigava com Natália, ela não passava a mão na cabeça de Natália. Né? Eu tratava a Natália como as outras meninas, né? Sim. E eu consegui tirar dela, cara, e foi muito emocionante. Foi um marco muito grande na minha vida como professora, como técnica. Você está trabalhando em quantas escolas? Hoje eu trabalho em 2 escolas, no Colégio Amadeus e no Colégio Santana. No Colégio Amadeus eu dou aula, do maternal até o ensino médio, também atuo com a natação, no Santana atuo como professora de sala de aula e também técnica de basquete. Então, a professora não tem tempo mais para nada, nem para outra escola, nem... Até a vida pessoal está sinistra. Né? Então, a dedicação nessa área que eu tanto amo, né? E espero continuar por muitos anos. Então, Anne, é uma pergunta que eu sempre faço aqui, né? Porque às vezes a gente esquece, né, de perguntar alguma coisa, mas tem algo que você gostaria de falar sobre você, sobre sua profissão? Como eu já tinha falado, né, Ricardo? Eu amo o que eu faço. Amo a escolha que eu fiz para minha vida, né? Eu já estou há 16 anos atuando como professora, né? E eu amo muito o que eu faço, sabe? Tem dias que a gente se pergunta por que eu escolhi isso, porque dá muito trabalho educar, claro, né? Mas eu amo o que eu faço e uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, principalmente de treinamento. Eu quero que vocês lembrem de mim lá na frente, quando vocês já estiverem adultos, que eu marquei a vida de vocês como uma pessoa que fez parte da vida de vocês de modo positivo. Do que eu ensinei, né? De se tornar uma boa mulher, um bom homem, e chegue lá na frente e lembre, aquela minha professora me ensinou isso, assim como o meu professor me ensinou. Então é isso que eu sempre digo aos meus alunos. Hoje eu tenho alunos que é médica, que já é advogado, que é professor da educação física. Não estou velha não, porque eu comecei nova, né? Mas é muito importante, sabe? Eles mandarem mensagem, professora, você fez parte do que eu sou hoje, sabe? E isso para mim é o que me marca, não é uma competição nem uma medalha no peito em primeiro lugar, que isso é o mais importante, muito pelo contrário. Para mim é marcar aquele aluno de forma positiva, de forma educadora, que foi esse juramento que eu fiz lá quando eu recebi meu canudo, marcar a vida do meu aluno de forma positiva. Maravilha. E o legal desse bate-papo é que a gente tem perspectivas diferentes, com pessoas diferentes. Sim. E agora a gente saindo um pouco da esfera do esporte mais competição, adulto, para falar sobre esporte escolar. Esporte escolar, esporte educação, né? Que a gente se perde muito. Quando a gente está em competição, profissionais técnicos e técnicas, eles perdem um pouco o foco, que ali é escola. Você ali é exemplo o tempo todo. Tanto para seu aluno como para um futuro aluno. E aí, aquele aluno que tem uma certa dificuldade, a gente não pode esquecer ele no banco, muito pelo contrário. Eu tive experiência de ex-alunos que estavam desanimados, eu digo, não, levante sua cabeça, você não vai desistir do basquete, você não pode desistir do que você tanto gosta, porque você não está sendo valorizado. E a gente, quanto técnico, muitas vezes a gente esquece do aluno pessoa, sabe? Aluno adolescente, que não é só cestas que estão valendo, muito pelo contrário. É aquele ser humano que está ali. E muitas vezes uma falta de atitude sua ou uma palavra sua pode machucar bastante. Então eu tenho muito zelo quanto a isso. É isso. Eu sempre digo, tem que ver como você fala, com quem fala. Exato. E o tipo de perfil que você tem. Porque eu sempre falo isso, né? Que
que é importante que tenha nas escolas vários perfis de professor, Sim. né? Sim. E não pode tirar as coisas de contexto. Não. Então, assim, quando às vezes você dá uma bronca mais dura ali, tem um contexto, você trabalhou isso. E você sabe em quem ser mais duro e por que ser mais Exato. duro. E é um assunto até que eu estou dando para o meu ensino médio, o que é esporte escolar, esporte educação com esporte de alto rendimento. É uma pegada totalmente diferente e muitas vezes as pessoas confundem um esporte de alto rendimento com um esporte escolar. Sim. Essa diferenciação ela tem que existir, e principalmente dentro da escola. Maravilha, é isso mesmo. Tá vendo, galera? Então, a gente está com uma diversidade aí bem bacana aqui no canal. Muito legal. Anne, então, conseguimos gravar, maravilha. Conseguimos. E gravamos à noite, não tivemos um barulho aqui no condomínio. A galerinha ajudou aí. Foi tudo a nosso favor, tá vendo? Demorou, mas eu vim e deu tudo certo. Apagou ali a luzinha ali em cima, né? Todo mundo tomou um susto, mas tá tudo certo. Anne, muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Prazer tê-la aqui obrigada. e tudo de bom para você. Idem. E continue com esse canal, que é maravilhoso, viu? Fico muito feliz, viu? Que bom. Galera, um forte abraço e até a próxima. Tchau, galera.